Caríssimos telespectadores da TV Interaja, sejam bem-vindos a mais um momento conosco aqui na nossa instituição. No programa de hoje nós vamos falar com a professora Francisca Lopes de Souza. Professora Francisca Lopes, ela é do curso de Serviço Social, docente do curso de Serviço Social das Faculdades INTA, é assistente social e atualmente também é coordenadora de ensino da Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Saboia, no município de Sobral. A professora também, como formação, ela é mestre em Saúde da Família pela Universidade Federal do Ceará, mestrado acadêmico, e ela foi membro foi membro da Junta Interventora do Hospital Guararapes, no município de Sobral, Hospital Psiquiátrico, que tem aí uma grande importância na reforma psiquiátrica na cidade de Sobral. A reforma psiquiátrica no país, ela na verdade iniciou na segunda metade da década de 70, né, mais precisamente em meados de 78, com o movimento dos trabalhadores em saúde mental. E a partir daí, né, houve todo um processo de crítica ao modelo, não é? E após isso também novas propostas para que esse modelo fosse superado. Né? Tivemos a 8ª Conferência em 1986 e a Conferência Nacional de Saúde Mental em 87, que também foi um marco nesse processo. E toda essa repercussão em nível nacional também chegou a Sobral, né? Ela teve esse momento de contestação das práticas em saúde mental, e nós convidamos a professora Francisca porque ela também tem uma presença forte nesse momento. Ela foi testemunha ocular, podemos dizer assim, professora. Inicialmente damos as boas-vindas, agradecemos a sua presença. É por aí, não é a história? É por aí. Então, obrigada pelo convite, bom dia. E assim, dizer que eu estou na Saúde de Sobral desde 98 e quando eu cheguei eu fui contratada para trabalhar no embrião do CAPS, né? E paralelamente a esse embrião do CAPS, que era o que a gente chamava de ambulatório de saúde mental, que tinha um psiquiatra, uma terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeira e eu como assistente social, nós tínhamos o Hospital Guararapes, já aqui há mais de 30 anos, que era a grande referência de saúde mental e de psiquiatria para a região toda, inclusive muitas vezes até para fora da região norte do estado do Ceará. E o que aconteceu? Na época, o secretário, ele já tinha essa ideia de que realmente a gente precisava pensar novas práticas de atenção à saúde mental dentro dessa perspectiva da reforma psiquiátrica. O secretário que você fala, só um parênteses, é o secretário de saúde, o professor Luiz Odorico. Né? Isso, Luiz Odorico. Que na verdade também foi na época iniciou a gestão junto com o hoje governador e ex-prefeito Cid Gomes, né? E que fez a reforma sanitária também do município, que iniciou em 97. E só um parênteses também, para a gente deixar um pouco mais didática a nossa conversa, né? A gente está tratando aqui com os telespectadores. Essa ideia também da construção do CAPS, ela é já um resultado de um dispositivo dessa luta, não é, antimanicomial, podemos dizer assim, né? Exatamente. Nós tínhamos o professor Jackson Sampaio, que era o criador dos CAPS no Ceará, como nosso supervisor, que vinha mensalmente nos orientar e conversar sobre como é que a gente deveria ir, aos poucos, implementando, né, essa nova política de saúde mental no município. E aí, em outubro de 99, ocorre uma morte dentro do hospital psiquiátrico, que foi uma coisa mundialmente conhecida, que foi do Damião Ximenes. E na época, assim, a princípio, logo nas primeiras semanas, nós ficamos estarrecidos, mas nós não tínhamos a dimensão que a repercussão dessa morte teria a nível estadual e até nacional e depois internacional, né? E foi quando começou todo um processo da sociedade civil, puxada pela Comissão Estadual dos Direitos Humanos da Câmara, da Assembleia Legislativa, na pessoa do então deputado... Mário Mamed? Não era o Mário Mamed, eu esqueci o nome dele, que sempre foi um grande alavancador, né? Sempre foi uma pessoa... João Alfredo não, né? João Alfredo, exato. João Alfredo fazia todo o movimento. No Ceará também o movimento dos CAPS já estava um pouco forte, já tinha um embrião do movimento nacional da luta antimanicomial no Ceará,
né, com sede em Fortaleza. E a própria família, era uma família que tinha esclarecimento, que tinha uma certa situação financeira e que não aceitou e não se conformou e passou a reivindicar justiça, direitos. E nessa situação, o Conselho Municipal entrou em cena, de Sobral, né? O próprio secretário instaurou uma sindicância e mandou, no caso, a auditoria instituir uma comissão de sindicância da auditoria. E depois de alguns meses, acho que foi em fevereiro de 2000, né, foi visto que não havia outra saída senão fazer uma intervenção dentro do Hospital Guararapes. Professora, só para a gente também contextualizar, então, na verdade, o Hospital Guararapes, ele era um hospital privado, não é conveniado ao SUS. Isso. Como acontecia na política, era uma política nacional nesse período e pré-reforma, podemos dizer assim. Mas como é que se encontrava? Você falou que veio em 97 para 98. O caso do Damião aconteceu em 99. Nesse período, entre, por exemplo, a sua chegada e esse acontecimento, como é que estava se organizando a rede em Sobral? Como é que ela se encontrava? O hospital ainda funcionava, não é isso? Isso. Na verdade, eu até brinco e digo que naquela época nós tínhamos uma relação, inclusive, parceira com o hospital. Por quê? Porque nós éramos um ambulatório, ou seja, nós fazíamos atendimento de continuidade de tratamento, mas nós não tínhamos para onde encaminhar, a não ser para o hospital psiquiátrico, os pacientes em crise. Então, os pacientes que estavam em crise, que colocavam em risco a própria vida ou a vida de outros, não tinham outro local a não ser o Hospital Guararapes, ou um hospital psiquiátrico em Fortaleza. Então, a nossa relação ainda era uma relação de parceria, porque assim, havia um desenho, né, ainda uma intencionalidade de que no futuro esse hospital realmente ele fosse substituído. E uma coisa importante também de ser dita, que a gente nunca lembra de dizer, é que existia o Hospital Guararapes para os pacientes em crise e havia o Hospital Dia em frente, também do mesmo grupo do Guararapes, que eram para aqueles pacientes de Sobral que, estando estabilizados, saindo da crise, recebiam a alta do hospital, né, do hospital psiquiátrico, mas iam passar o dia no Hospital Dia para fazer atividades de terapia ocupacional, acompanhamento psicológico, psiquiátrico, como uma forma de evitar, né, de prevenção às crises. Então havia o CAPS, o embrião do CAPS, eu sempre digo que o embrião do CAPS, o CAPS mesmo vai se consolidar em 2000, e havia como rede, vamos pensar assim hoje nessa concepção de rede, psiquiatras que faziam um atendimento particular, né, um ícone, que hoje eu quase não escuto falar mais o ícone, quando eu cheguei em Sobral, eu lembro muito que era o Dr. Aloysio. Então, todos os ricos e famosos de Sobral, né, que precisavam, não iam para o Guararapes, nem para o embrião do CAPS, iam para o Dr. Aloysio. E eu lembro que as pessoas sentiam muito prazer de dizer, não, eu fui atendida pelo Dr. Aloysio. E depois a gente soube da doutora Lília, né, que era uma psiquiatra de São Paulo, também muito boa, que também montou o seu consultório particular e depois ela foi trabalhar conosco na saúde mental. Então, na verdade, a rede, se a gente pode falar de rede naquele período, se constituía de um ambulatório, né, com várias restrições, uma sala onde a equipe multiprofissional se dividia, né? A gente fazia visitas domiciliares, a gente fazia, principalmente para os pacientes de Sobral, que a gente sabia que saía das internações psiquiátricas, a gente ia lá fazer visita e tentar evitar, fazer um trabalho preventivo de evitar as crises, de orientar as famílias. Já fazia algum trabalho com o saúde da família, né, na ideia de também o saúde da família compor essa rede. E tinha o Guararapes, que era o apoio para as crises agudas. E o Hospital Dia, que seria para aqueles pacientes que, saindo da crise, precisavam de um suporte mais permanente que um ambulatório não era capaz de dar. No caso do Damião, ele era sobralense, né? Não, ele era de outro município? De outro município, de Varjota. Por isso que ele não estava vinculado ao Hospital Dia. E aí ele veio, né, numa crise, foi a própria família que trouxe diretamente para o hospital, porque o hospital era porta aberta, era porta escancarada. Me parece, eu não estou aqui para fazer crítica, que não havia muito critério de entrada.
Eu lembro muito bem, na primeira semana que nós chegamos lá, né, só adiantando, que nós encontramos pacientes que não tinham nenhum transtorno psiquiátrico internados. Eram alcoolistas ou pessoas com algum problema mais neurológico. Então não havia, talvez, um critério de internação. A gente sempre fala que ele era meio que porta escancarada. Até porque vale lembrar que nesse período histórico a gente não tinha estruturado ainda a política da estratégia de saúde da família, né? Então a rede era muito precária, frágil, fragilizada, né? Podemos dizer assim. Professora, então nesse momento em que foi feito esse processo de auditoria, não é? A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia também participou, o Fórum Cearense de Luta Antimanicomial também esteve presente nesse momento, e a auditoria, o Conselho Municipal de Saúde, essa auditoria tanto do Estado quanto também do município, não é isso? E essa conclusão, não é? Se foi confirmado realmente que o hospital não teria condições, como é que foi esse processo? As conclusões eram, né, assim, falando de uma forma geral, assim, havia uma falta, uma ausência ou uma fragilidade na própria clínica, na questão clínica dos pacientes, a avaliação clínica, a terapêutica dos pacientes, isso era muito negligenciado. Havia relatos dos familiares e também dos próprios pacientes de agressões, tanto verbais como físicas, por parte dos profissionais. E foi constatado as péssimas condições sanitárias do próprio hospital, né? Então, acomodações, alimentação, vestuária, tudo isso era muito precário. A cultura manicomial dentro do hospital ela era muito presente. De coisas simples, como, por exemplo, da água num balde tirado de uma torneira, isso eu presenciei, com o mesmo copo para 20 ou 30 pacientes, né? Sabendo que era como se eles fossem um pouco animalizados mesmo. Pacientes que a gente encontrou nos pátios nus, jogados, né? sem nenhum tratamento terapêutico, porque a ideia do hospital psiquiátrico, né, pelo menos inicialmente, sempre foi de tratamento. E o tratamento pressupõe clínica tanto no aspecto terapêutico, medicamentoso, mas também do aporte dos profissionais, da psicologia, da terapia ocupacional, da educação física. Dos cuidados humanizados. Dos cuidados. E o que a gente via era um depósito. Então, assim, foram levados em considerações muitas questões, né? Era praticamente um único psiquiatra que fazia toda a evolução e todo o acompanhamento. Uma coisa que eu lembro também que chamou muita atenção e que depois gerou processos e teve um desdobramento judiciário, foi a evolução nos prontuários. Isso chamou muita atenção, principalmente da auditoria, principalmente da enfermagem. Quer dizer, a própria enfermagem, pelas as evoluções, vamos dizer assim, que não estavam dentro do que se preconiza, ela gerou, né, provas contra ela mesma. Inclusive enfermeiros foram demitidos e outros enfermeiros foram inclusive indiciados nos processos que a família moveu contra o município e contra o próprio hospital. Né? Então, assim, foram essa série de situações de ordem que eu penso até que foi tentado ver assim, é possível humanizar esse hospital? É possível melhorar as condições? Mas a situação era tão crítica de todas as ordens, né, clínica, de infraestrutura, do que a gente chama de hotelaria, né, de pessoal, que se viu assim, não, é preciso, o Dorico teve essa ideia iluminada, né, é preciso uma junta interventora, e aí ele fez uma junta multiprofissional. Vamos saber o que aconteceu depois dessa junta, logo após o intervalo. Assistam o programa Interage em Foco, um programa que abrange temas de cunho regional. Fala sobre educação, cultura, lazer e atualidades. Interage em Foco, um programa interativo que conta com participações de vários profissionais das mais diversas áreas. Exibido às sextas-feiras, com reprises ao longo de nossa programação. Esperamos você! Apresentação, Lívia Molibe.
Meus amigos, retornando à segunda parte da nossa entrevista com a professora Francisca, a gente estava falando a respeito da junta interventora. O que foi, na verdade, essa junta, professora? Como ela se formou, quem a compunha e quais eram os seus objetivos nesse momento? Então, acho que a ideia era de tentar, a junta foi uma decisão do secretário na época, o Luiz Odorico. Ele fez uma junta multiprofissional, ele trouxe 2 psiquiatras de São Paulo, né, porque aqui não havia psiquiatras, haviam médicos, pelo menos na saúde pública, médicos clínicos que aprenderam a prática, né, da psiquiatria, mas com residência em psiquiatria não havia. Então ele trouxe 2 paulistas, jovens, recém-formadas, uma enfermeira, que foi a enfermeira Minda, eu como assistente social e um administrador. Então o administrador ia cuidar da questão mesmo da administração de recursos e gerenciais. Eram muitas questões críticas, inclusive da alimentação e das condições de infraestrutura. Minda faria um trabalho mais com os enfermeiros e com a enfermagem, né, com a equipe de enfermagem. As psiquiatras, elas fariam toda a conduta clínica, reorganização e avaliação clínica dos pacientes e reavaliação, inclusive, das condutas terapêuticas. E eu teria um trabalho mais com as famílias. Isso era o que nós pensamos. A realidade é sempre mais dinâmica, né? Então, lá dentro, nós nos deparamos com situações que a gente não imaginava. Eu lembro muito bem da noite que nós chegamos, foi numa noite de carnaval, numa sexta, véspera de carnaval. Primeira coisa que nós identificamos, os homens dormiam num porão escuro, úmido, fétido. Haviam mais pacientes do que cama. E aí já foi um problema, porque do ponto de vista humano, alguém ou dormia no chão ou dormia com outro. E aí nós fomos, no primeiro mês, o trabalho da junta foi muito de melhorar as condições de vida daqueles pacientes, de fazer um trabalho de humanização junto aos trabalhadores, que eu sempre digo que a minha descoberta foi que lá os trabalhadores estavam mais cronificados em suas práticas manicomiais que os próprios pacientes. E foi das 2 psiquiatras avaliarem todos os pacientes, né? E o que foi descoberto é que a maioria estava com diagnóstico errado e, portanto, prescrição equivocada. Uma coisa também que a gente acabou descobrindo na época era que se fazia muito feijão com arroz, né? Aldol, Fernegan e o tal do, esqueci o nome agora, que é diazepam. E elas traziam novas drogas, elas trouxeram muita inovação, inclusive para diagnóstico, foram mais precisas no diagnóstico. Primeiro mês a gente se debruçou muito sobre isso, reorganizar o hospital. E aí nessa ideia, era muita ideia de humanizar. Não, a gente humaniza. Esse trabalho foi após a morte do Damião, né? Então como é que era a relação com a direção do hospital, dessa junta com a direção? A direção do hospital foi afastada. Junta interventora entrou com todos, e aí eu posso dizer isso claramente, com todos os poderes para mexer e fazer o que quisesse. A direção foi afastada, a direção clínica e a direção administrativa. Nós assumimos todo o hospital, tanto a direção clínica pelas 2 psiquiatras e pela enfermeira Minda, e a direção administrativa na época pelo Walter. Mesmo sendo a unidade privada? Foi um acordo, né? Porque na verdade eu acho que o dono ele imaginava que após os 3 meses, que o acordo era, a junta interventora fica 3 meses, organiza o hospital, humaniza o hospital e entrega. Esse foi o acordo. E aí a vida, com a sua dinamicidade, vai mostrar lá na frente que fim dos 3 meses não foi possível fazer isso. Quantos pacientes existiam nesse momento? Na época nós tínhamos mais de 100 pacientes. Entre homens e mulheres? Entre homens e mulheres. Sempre mais homens do que mulheres, mas entre homens. E tinha os moradores, né? Que depois isso vai ser um grande problema que vai se desdobrar na nossa frente. Pessoas que estavam há 10 anos internadas dentro do hospital que já tinham se tornado moradores. Então a junta no primeiro mês tentou reorganizar e humanizar, né? Aproximar as famílias, conversar com as secretarias municipais de saúde, porque era só um depósito. Como é que era? O paciente chegava muitas vezes sozinho, surtado, com uma guia, né? Com uma guia de referência e só com o motorista da ambulância. O motorista chegava, já havia essa prática há muitos anos, né? O motorista chegava, entregava a guia de referência e o paciente ia embora. Tchau.
O que acontecia? Um mês depois, 45 dias depois, 2 meses depois, o paciente bem, e lá, a família não ia, não ligava, porque para a família também, e aqui nós não estamos para julgar, às vezes é um alívio. A família de um paciente psiquiátrico também adoece. Né? Não é fácil você ter uma pessoa surtada, às vezes violenta, agressiva, que desorganiza a vida da família. Né? Então, já tinha sido essa prática. A gente começou a trabalhar essa cultura também. Era uma cultura. Da corresponsabilização da família por aquele paciente que estava lá. E nós também, como medida terapêutica e antimanicomial, nós reduzimos o tempo de internação. O paciente ficou, porque havia também uma prática de entrou, não fica menos do que 45 dias. Por quê? Porque senão o hospital não tinha lucro. É um hospital privado, ele está pensando em lucro. Nós decidimos o quê? O paciente vai ficar o tempo necessário para sair da crise. Saiu da crise, está estabilizado, está medicado, chama a família, orienta, e inclusive entrega a medicação do primeiro mês e dá alta. Qual era o problema? Não tinha onde esse paciente ser acompanhado depois. Por isso, recorrentes. Em 3 meses a gente viu gente indo e vindo, 2 semanas depois estava de volta em crise. Que aí demonstra uma fragilidade à época do sistema. Estabiliza o paciente e reinsere no meio social, familiar, e aí o paciente fatalmente, por não ter essa orientação, esse acompanhamento, cai na crise novamente, né? Exatamente. Então não tinha para onde encaminhar, não havia CAPS nas cidades circunvizinhas, não havia nem sequer psiquiatras, né? E ao final desses 3 meses, professora? Pois é, aí nós fomos trabalhando e fomos descobrindo que não se pode humanizar algo que na sua essência já é desumano. Certo? Então nós decidimos, como grupo, que nós iríamos fazer um desmame progressivo até fechar o hospital. E foi isso que nós fizemos, findando os 3 meses. Não foi fácil. Isso no início de 2000? No início de 2000. Janeiro de 2000, exatamente. Lembrando, no final de fevereiro, começo de março, nós entramos no hospital como junta interventora. Ficamos 3 meses, foi pedido mais um tempo, acho que mais um mês, e no final desse mês, do 4º mês, em junho, nós fechamos o hospital. Fechamos no domingo à noite, um pouco à revelia do próprio secretário, mas fechamos porque a gente acreditava que não pode se humanizar algo que não é humano. E como é que ficou a questão dos pacientes que estavam no Fizemos hospital? um trabalho como? Só que assim, nós fomos fazendo um trabalho paralelo. De quê? Nós fomos negociando também uma rede de substitutiva, que a gente chama. Então, para os moradores, nós montamos uma residência terapêutica. Aqueles que estavam há muitos anos, que tinham perdido os vínculos com seus familiares, alguns eram egressos do manicômio judiciário, mataram entes queridos. É natural que a família não o queira de volta, né? Então, a gente não podia forçar isso. Então, esses foram para a residência terapêutica que nós fundamos com a ajuda, inclusive, de uma terapeuta ocupacional que o Odorico trouxe de São Paulo, para nos ajudar a montar, já que era a primeira residência terapêutica do Ceará, talvez até do Nordeste, só existia em São Paulo. Nós fortalecemos o SEM, o Ambulatório de Psiquiatria, para atender os pacientes de outros municípios. Esse foi o primeiro atendimento psiquiátrico da rede pública da história de Sobral, isso, não é isso? Foi no SEM, com o famoso Dr. Humberto. Dr. Humberto. Né? E que acho que ainda hoje, não sei se ainda está por lá, mas até bem pouco tempo continuava fazendo aquele atendimento. E a gente, só que na época o SEM era para todo mundo, sobralenses e toda a região. Na reforma psiquiátrica nós decidimos que o CAPS, como era municipal, ficaria só para atender os moradores de Sobral. E o SEM nós abrimos para atender os outros municípios. Fora isso, que acho que foi a grande alavancada, acho que foi realmente o ícone da reforma psiquiátrica, foi a criação da unidade psiquiátrica dentro do Hospital Dr. Estevão. No próximo bloco a gente vai ver o que aconteceu após esse período de fechamento do hospital e como é que Sobral, né, que se tornou após esse período uma referência nacional para a organização do serviço de saúde mental, a rede de saúde mental, como é que essa história teve seguimento. Daqui a pouco.
Sobral Meu Canto, um programa que retrata o cenário da música cearense com foco em artistas sobralenses desvendando os talentos da região. Exibido às terças-feiras e com reprise ao longo de nossa programação. Caríssimos telespectadores, retornando ao terceiro bloco dessa conversa com a assistente social Francisca, a respeito de saúde mental e a construção do processo da reforma psiquiátrica em Sobral, a professora Francisca falou então de que a junta decidiu pelo fechamento daquela unidade psiquiátrica, aquele hospital psiquiátrico, na verdade, e o município concomitantemente já organizou a sua rede substitutiva, que é para dar vazão, obviamente, à atenção, né, a esses pacientes de saúde mental. E eu particularmente acho isso algo que é digno de um registro, né? Esse pensamento que é consoante com a reforma psiquiátrica, onde o simbolismo que a morte do Damião traz, né? Um paciente psiquiátrico que morreu, mas a gente sabe que milhares de outros pacientes também sofreram e morreram, não é? Isso. Em todo o país. Mas a morte dele teve essa representação simbólica, né? Da realidade de que o sistema psiquiátrico, né, atual que estava naquele período, em 99, não podia mais avançar, né, Francisca? E aí como é que após o fechamento do hospital, como é que a rede que recém-criada, né, essa rede com esses dispositivos novos, como é que ela foi criando o corpo, como é que ela foi se estruturando a partir daí? Então, assim, a primeira coisa importante que a gente entenda é que só fechar o Guararapes não se consolidaria, né, como reforma psiquiátrica, porque a coisa mais importante no processo de reforma psiquiátrica é garantir atendimento com qualidade e humanização aos pacientes. Deixá-los sem assistência, então, é melhor ruim do que nada, né? A gente tinha muita clareza disso. E assim, eu quero registrar também que nós tivemos um apoio muito grande de um psiquiatra de São Paulo, que participou da reforma psiquiátrica de São Paulo e que é membro do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, que se chama Nassili Daoud, né? Ele é psiquiatra e, inclusive, esse nome dá para perceber que ele é descendente de árabe, né? Então, foi ele, inclusive, que foi nos mostrando as possibilidades e a necessidade de que realmente a gente criasse, concomitante ao fechamento, quer dizer, o fechamento não foi, vamos fechar as portas do Guararapes. A gente foi identificando que aquela estrutura ela não era condizente com os princípios do SUS e nem com os princípios da reforma psiquiátrica, né? É bom que a gente diga isso, não perca nunca de vista o SUS, principalmente os princípios dele. Então, é importante você ter lembrado isso, porque a gente sempre fala que a reforma psiquiátrica ela é contemporânea à reforma sanitária no país, né? Então, a gente tem os primórdios na década de 70. Partilham dos mesmos princípios, dos mesmos valores. Se referenciam, né? Isso, exatamente. Então, o que acontece? Ele foi nos mostrando que, assim, nós tínhamos muitos problemas. Como é que a gente fecha o hospital se eu não tenho para onde mandar os pacientes dos outros municípios? Como é que eu fecho um hospital se os próprios pacientes de Sobral têm um CAPS ainda embrionário? Como é que eu faço com esses que são moradores há 10 anos, há 15 anos e que a família não quer mais, porque os vínculos se perderam, né? E como é que eu faço também para poder trabalhar, inclusive, a própria família e as secretarias municipais, né? E que dispositivo eu vou ofertar para fazer o que Não sei se as pessoas sabem que quando a gente propõe que a internação psiquiátrica seja em hospital geral, é justamente para evitar os equívocos que nós encontramos. Um alcoolista, às vezes uma pessoa com distúrbio neurológico, se ela vai para a mão do psiquiatra, a tendência dele é medicalizar com os medicamentos psiquiátricos e não vai olhar o resto do corpo. Na perspectiva psiquiátrica, né? Nós encontramos pessoas com perna quebrada, mas eu só estou preocupado com a cabeça, porque a educação biomédica é isso, né? Eu só estou preocupado com a cabeça. Então, se o seu coração não está bom, se você está com pneumonia, se você é hipertenso, isso não me pertence. Não há integralidade. Não há integralidade. Então, a busca
da internação do paciente em um hospital geral, psiquiátrico em um hospital geral, é para garantir a integralidade e que seja visto em outras condições. Eu acabei não dizendo, mas tem uma morte que assim, ficou muito forte na minha memória, uma senhora, de uma certa maneira obesa, que era de Aracatiaçu, que estava internada no hospital psiquiátrico. Eu cheguei um sábado de manhã, ela disse, doutora, eu tô com uma dor, eu tô com uma dor, eu tô com uma dor. Eu disse, onde é essa dor? A dor é aqui, tá doendo aqui. E os funcionários, os auxiliares de enfermagem e os cuidadores, tipo, é doida, né? Não sabe nem o que está dizendo. Eu pedi à médica, a médica examinou e disse, Francisca, vamos levar ela para o hospital geral? E a gente levou ela para o Estevão. 3 dias após, ela morreu de pneumonia. Então, só para ver como a cultura manicomial, ela se manifesta nas coisas mais simples do dia a dia, né? Então, para fechar o hospital, a gente precisou criar vários dispositivos. E isso teve que se dar concomitante. À medida que a gente ia identificando os problemas, como é que a gente resolve isso? Com isso. Primeiro local que a gente pensou para a unidade psiquiátrica em hospital geral foi a Santa Casa. Santa Casa disse, não é possível, vai ficar muito mal para o hospital, as pessoas vão começar a ter medo, vão dizer, tem doido internado na Santa Casa. E aí um outro local que a gente procurou e prontamente atendeu foi o Hospital Dr. Estevão. E aí foi toda uma negociação financeira, uma negociação inclusive também clínica, e aí ele topou na época, eram 7 leitos, hoje são 25. Que funciona até hoje, né? Que funciona até hoje, tem que melhorar, né? Eu brinco muito hoje, digo que Sobral está precisando da 2ª reforma psiquiátrica, viu? Mas tudo bem, a gente já fez a primeira e caminhou muito. Então o Estevão aceitou, começamos a montar a equipe, a treinar as pessoas. E aí o mais difícil, é bom que se diga que o mais difícil não foi convencer os familiares. Porque essa cultura manicomial de que o louco tem que ficar isolado e preso e longe da sociedade, ela está muito forte na família. Não está só na cabeça dos profissionais, né? Não, de jeito nenhum. Também está na cultura social, muito. Né? Tanto que a gente fez eu lembro muito que o Nacili disse, vamos chamar as famílias, vamos fazer um café da manhã, vamos chamar a sociedade, as famílias, vamos pintar os muros. E nós fizemos isso e foi muito bonito. Eu, infelizmente, perdi essas fotos, em que a gente tomou o café da manhã juntos, trabalhadores da saúde, familiares e pacientes, depois pintamos os muros. E isso, de certa forma, começou aí uma grande mudança, não é? Na perspectiva, do ponto de vista das famílias. Das famílias. E a partir daí, como é que se desenvolveu a organização dessa rede em Sobral? Então, pronto, o que acontece? A gente foi montando os serviços, então veio essa terapeuta ocupacional de São Paulo, me ajudou a montar a residência terapêutica. Que hoje também funciona. Que funciona ainda hoje. O Nacili me ajudou como médico a montar, me ajudou porque eu acabei que eu era a pessoa que estava fazendo mais isso, a unidade de psiquiatria em hospital geral, chamamos os psiquiátricas e montamos a história do SEM e na época o secretário fortaleceu e contratou mais pessoas e deu uma sede para o CAPS, e aí o CAPS se consolidou realmente como um serviço, né? E aí uma coisa importante, faltava um outro ponto muito importante dessa rede, que era o saúde da família. E aí nós fomos começando uma conversa e um diálogo, que eu acho que esse diálogo ainda hoje permanece, isso não é uma coisa simples, de que o saúde da família fosse a porta de entrada dessa rede, pelo menos em Sobral, que a primeira avaliação do paciente fosse do saúde da família. E aí, depois dessa avaliação, ele encaminharia. É caso de internação, risco de vida, vai para a unidade psiquiátrica. Não, é algo que pode ser tratado ambulatorialmente, vai para o CAPS. Né? E aí que entra a questão do matriciamento, não é isso? Isso, aí depois vieram os desdobramentos. O serviço é assim, à medida que o CAPS foi se consolidando, aumentou-se a quantidade de psiquiátricas, começou então a se perceber que a gente precisava cada vez mais preparar os profissionais de saúde da família para ser essa porta de entrada. E muitas vezes para resolver lá mesmo, nem precisar encaminhar. E o acompanhamento, a relação com a família, no ambiente. Quem conhece melhor, né? E aí veio a figura do matriciador, né? E aí a história do matriciamento. E aí aquela concepção de Milton Santos do território, né? Isso. Como sendo um lugar de relações, de sentimentos, né? E acho que o lugar, né, mais vivo. Depois disso veio o CAPS AD, que hoje compõe essa rede, né? Já para o CAPS álcool e drogas.
Hoje Sobral já trabalha na perspectiva de montar o seu CAPS infantil, aumentou muito o número de crianças hoje que necessitam de atendimento do CAPS, então Sobral já está aí pleiteando o seu CAPS infantil, né? Então acho que a tendência da rede de saúde mental é cada vez mais ela poder se alargar para poder ir dando conta dessa diversidade. Começamos com 4 serviços e com uma ideia de que tudo isso seria orquestrado pelo Saúde da Família, que é quem deve fazer a coordenação do cuidado, e que deveria ser a porta de entrada, né? E acho que isso foi importante também, eu queria dizer que a reforma psiquiátrica em Sobral foi importante, porque isso obrigou os outros municípios da região norte do estado do Ceará a investir nos CAPs e na contratação, às vezes, até de psiquiatra. Às vezes o município não tem população suficiente para montar um CAPS. E a história dos consórcios municipais, elas não conseguiram florescer muito bem. Então, muitas vezes o município contrata o psiquiatra. Olha, vem aqui uma vez por semana, vem aqui a cada 15 dias, aí o Saúde da Família tria e encaminha. Então, eu acho que esse fechamento do Hospital Guararapes acabou tendo um efeito rebote em todos os municípios. E muitos municípios precisaram repensar suas políticas de saúde mental. E algo que também merece registro, professora, é que Sobral foi reconhecido em nível nacional. Ganhou premiação. E hoje, assim, ainda é a grande referência, junto com São Paulo, da reforma psiquiátrica. Apesar de também ter que tido responder, não é, a Corte Internacional pelo caso de violência, né? Na Organização dos Estados Americanos, inclusive foi condenado, né? O Estado brasileiro foi condenado, Sobral foi chamado. Na época o Toffoli queria até que eu fosse, eu falei, não, Toffoli não. Toffoli, doutor Luiz Toffoli, psiquiatra, que hoje está na Unicamp, né? Que está na Unicamp, que foi durante um período coordenador da rede de saúde mental, e ele foi representar o Sobral, né? Sobral tinha que fazer um depoimento, mas assim, a Corte da OEA decidiu que realmente o Estado brasileiro era culpado e teve que pagar uma indenização para a família por negligência, né? Vamos dizer assim, que o fato de ter mantido um equipamento como o Hospital Guararapes, com tantas práticas violentas, desumanas, de uma certa forma o Estado, e por ele ser conveniado ao SUS, né, fez o Estado brasileiro, de uma certa maneira, conivente com essas práticas, né? Mas no decorrer da história, né, após essa condenação, ou durante esse período, Sobral, na reorganização de sua rede, foi reconhecida. E hoje continua sendo referência. Continua sendo referência porque se viu que, apesar, né, de ter acontecido dentro do município, num hospital conveniado, o município tomou as providências imediatamente. Você vê que entre a morte do Damião e a junta interventora, não se passou 6 meses. Então, foi outubro e em início de março nós já estávamos dentro do hospital. Em junho, o hospital já estava fechado e em processo de descredenciamento. Então, assim, em menos de um ano, o município tomou as providências e montou uma rede substitutiva. A gente sabe que coisas, geralmente no Estado brasileiro, são morosas demais, são coisas que levam anos, e nesse caso não houve. Então, acho que o reconhecimento da rede e o reconhecimento realmente da vontade política do município de, né, mudar essa história e garantir uma qualidade com assistência, né? Professor, eu sei que com qualidade. Nós teríamos aqui muito assunto para falar, né? Porque você foi testemunha ocular da história, né? Esteve lá. É mais do que testemunha, vivi, né? Viveu, né? Vivenciou tudo isso. Teríamos aqui uma quantidade de assunto para falar, né? Você mesmo tem suas anotações, coisas importantíssimas. Mas eu acredito que o recado, né? A mensagem principal nós conseguimos transmitir para as pessoas que estão assistindo essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, e eu abro espaço para suas considerações finais. Não, só agradecer o convite e dizer que eu até agora há pouco falei que Sobral precisa de uma nova reforma psiquiátrica, mas é no sentido de que o SUS ele precisa se aprimorar todos os dias. Você também é um trabalhador do SUS, hoje está na formação dos futuros trabalhadores do SUS, você sabe disso. O SUS, a reforma sanitária no Brasil e a reforma psiquiátrica no Brasil, ela é inacabada. E ela será sempre inacabada.
porque a gente precisa sempre atender às necessidades da população. E as necessidades, elas são, além de serem infinitas, elas são dinâmicas, né? Então, você viu que a gente conseguiu criar uma rede que, para a época, era o que havia de mais de vanguarda no Brasil. E hoje, essa rede já está precisando se aprimorar. E ao longo desses anos, ela foi sendo aprimorada. E eu acredito que daqui a 10 anos a gente olhe lá para a realidade e diga, bom, a gente precisa de mais dispositivos, de mais equipamentos, de mais profissionais, né? Então, eu acho que é reconhecer que a realidade é sempre mais dinâmica e que a gente precisa correr atrás sempre dessa dinamicidade para atender às necessidades da população. Reforma psiquiátrica e reforma sanitária, eu acredito que elas são permanentes. Só isso. E agradecer o convite e dizer que estamos à disposição para conversarmos mais sobre isso em outro momento. Ok, essa foi a professora Francisca Lopes de Souza. Ela é professora do curso de Serviço Social da Faculdade Zinta, é assistente social, né, e também coordenadora de ensino da Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Saboia. Esteve conversando com a gente a respeito da reforma psiquiátrica em Sobral. Vocês, um abraço e até outra oportunidade.